Oi, pessoal, a gente tá aqui no Próxima e eu tô recebendo a Lê Bartolassi aqui no estúdio pra conversar um pouquinho com a gente. Lê, seja bem-vinda. Obrigada. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você, como que você tá hoje no mercado, com o que você trabalha, conta pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lê, eu tenho aí uns meus 8 aninhos já de vendas, de publicidade, já passei por alguns veículos e tô aqui como especialista digital, então trabalhei no Twitter, no TikTok, na Amazon e agora mais recentemente eu sou executiva responsável pelos produtos de Vivo Ads, né, e pelo homepage do Terra, então estamos aqui nesse evento aqui pra colaborar com vocês. Com certeza. E aí, Lê, a gente tem um dado aqui na Winning que eu acho que é muito legal para nortear o nosso papo. Hoje, quando a gente olha para o share de engajamento de marcas, mais de 70% é composto por conteúdo UGC. Então, o conteúdo gerado pelo usuário, ele gera mais engajamento até do que o conteúdo que a marca faz e que ela paga para influenciadores fazerem. Uhum. Isso norteia muito a estratégia, né? Se você olha para esse dado, eu acho que ele é game changer. E eu queria saber de você, se você já percebe essa movimentação, se você é impactada por esse conteúdo e se, de repente, no seu dia a dia, isso já é uma realidade, já faz parte de como vocês montam a estratégia de vocês. Cara, a gente tem muita coisa legal de segmentação quando a gente fala de dados, mas eu acho que a análise, né, dos conteúdos, do que a gente tem como consumo, ela ainda tem muito a trabalhar. Eu achei muito legal o business da Winning, porque ele olha justamente para isso, né? Então, eu acredito que a gente já tem esse movimento de marca, mas que ele ainda é muito embrionário, né? Então, por exemplo, a gente traqueia hoje muitos movimentos culturais por acesso, por engajamento com vídeo, mas sempre tem um conteúdinho ou outro que a gente deixa de fora, né? Então, por exemplo, um influenciador que talvez eu goste, mas que ele não seja tão recorrente dentro da mídia, às vezes uma marca não vai poder pegar, né? Então, quando a gente fala muito sobre criação de comunidade também, né? De fazer clusters menores, eu acho que é muito sobre isso. É sobre traquear o que de fato a gente tem como consumo, sabe? Então, eu acho que as marcas fazem isso muito bem, mas que a gente ainda tem muito caminho para trilhar. Com certeza. E eu acho que é uma mudança de mentalidade, de enxergar o consumidor não necessariamente no centro, mas no comando. Porque ele tá ali ditando as regras, ele tá falando o que ele quer, o que ele não gosta, ele tá dando esse feedback e ele tá construindo a sua marca junto com você. Sim. Então é muito valioso olhar pra isso, né? Só que também é um desafio, queria ver com você. Porque quando a gente olha pra esse dado, a gente precisa saber entrar na cultura da maneira certa. Uhum. E as marcas, elas precisam ser nativas culturais. A gente precisa estar atento a isso. Isso é um exercício que vocês fazem hoje na Vivo? Sim, a gente faz muito. Eu acho que a Vivo, né, por ser uma telecom, né, acima de tudo, a gente tem muitos acessos a dados, né, e as coisas que traqueiam muito bem o consumo do usuário. Mas eu vejo em outros veículos uma certa dificuldade, às vezes, do próprio traqueamento, né? Então, por exemplo, hoje em dia as pessoas falam muito sobre falar com o público Gen Z. Cara, né? Eu sou Gen Z, né? Eu posso falar melhor do que ninguém que é um público muito diverso, né? Então, até pra gente entender, né, essa capacidade, esse consumo, eu acho que é um dado que é muito mais assertivo. Então, a Vivo, ela trabalha muito bem isso. A gente tem muitos clusters, né, que a gente trabalha ali dentro com segmentação, tanto mobile, né, quando a gente fala de Vivo. A Vivo é dona do Portal Terra desde 2017, então a gente tem também uma audiência grandona, né, mas quando a gente fala de segmentação, cara, é realmente colocar cada um numa caixinha, assim, e tudo mais. E eu acho que faz muita parte desse movimento, né, da gente traquear cada vez mais as pessoas no mundo que cada vez que a gente pisca nasce um veículo novo, né, gente? Então não tem nem o que falar. Eu acho que a segmentação é muito sobre isso também. Perfeito. E como a gente está falando aqui de saber quem é esse consumidor e entender ele, é muito importante ter esse dado o mais assertivo possível, o mais completo possível. Sim. E aí, eu queria entender de você como que você vê isso, né? Essa proposta da Winning, que são dados comportamentais. Eu queria entender para você qual é o valor de ter esse dado, de saber o que as pessoas estão fazendo, não só o que elas falam que fazem. Porque quando a gente pergunta pra alguém, né, de repente, qual tipo de filme que você mais gosta? De pronto, pode ser que você nem fale exatamente o filme que você mais gosta, porque ele não vem na sua cabeça, ou porque você fica com vergonha de falar. E quando você vê o dado do que a pessoa realmente
faz ali, do que ela tá consumindo, isso não tá enviesado. Se ela tá consumindo, ela tem interesse naquilo. Isso é um dado muito relevante para as marcas, né? Sim, sim, com certeza. Gente, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar analisar o cenário de consumo do usuário. Porque quando a gente fala sobre novos veículos surgindo, a gente fala também sobre novos hábitos de consumo. Então, às vezes eu tô no TikTok rodando alguma coisa, e aí eu vou mudar, eu vou pro Reels no Instagram, e aí já é uma pegada completamente diferente. É um algoritmo que ele é muito distinto em cada plataforma, e com o LGPD, né, com todas as nossas limitações ali, tanto dentro das plataformas, quanto em traqueamento de cookie e tudo mais, eu acho que é uma tendência que a gente tem que ficar cada vez mais assertivo na nossa comunicação. Então, eu acho que o business da Winning é muito próspero nesse sentido, sabe? De você realmente conseguir traquear o que a pessoa tá fazendo. Porque é aquela coisa, gente. Nem sempre a gente fala também tudo que a gente tá consumindo, né? Eu sou o exemplo clássico. Eu adoro Velozes e Furiosos. Gente, eu assisti todos e eu adoro esse tipo de conteúdo. Uma pessoa que vai me traquear num veículo normalmente, ela não vai me... desculpa. Ela não vai me puxar, porque ela não vai entender que eu sou exatamente aquele público e tudo mais. Então, Sim. Eu acho que é muito sobre como a gente engaja dentro das plataformas também, sabe? Ter um lugar que concentra tudo isso é super relevante. Com certeza. E é isso, o fato de ser multiplataforma, às vezes a gente tem comportamentos diferentes em diferentes aplicativos, né? Sim. No TikTok você consome uma coisa, no YouTube você consome outra. E é interessante como a gente consegue pegar todos esses dados e ver o comportamento geral e conseguir dar esse caminho para as marcas de como chegar até você com Velozes e Furiosos, por exemplo. Sim. Lê, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Foi um prazer falar com você. Obrigada. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente vai receber mais pessoas aqui para mais bate-papos. E eu espero vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais.